Salve, minoides! O Gorila na área! Sejam bem-vindos a mais um Vida de Professor. Prepare-se para ser a nova espécie primata evoluir e dominar o mundo! Começa hoje o nosso aulão preparatório para o Enem. Então, desde já, taca o dedo nesse like, compartilhe o seu vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora acompanhar todas essas informações? Bora se preparar para o Enem? Então, roda a vinheta! O nosso primeiro assunto aqui do aulão preparatório Enem, é claro, tem que ser ecologia. Há muitas provas e há muitos anos a ecologia aparece bastante no Enem. Então é importante nós destacarmos vários conceitos e você estudar junto com a gente aqui no Vida de Professor. Imagina o seguinte, pessoal, você tem que estudar ecologia, uma matéria super importante daquela mesma e velha forma. A ecologia é a ciência que estuda o meio ambiente e as interações com os seres vivos. Pra que é isso? Nós vamos aprender do nosso jeito. Para a alegria de muitos alunos e candidatos, a ecologia é uma matéria bastante fácil de se compreender. Então, quando a gente consegue traçar, costurar todos os conceitos, existe aí grandes chances de nós acertarmos as questões que serão cobradas no Enem. Pode ter certeza, ecologia mais uma vez a ser cobrado. Vamos listar agora para vocês alguns conceitos que serão destacados nessa videoaula de hoje. Fatores bióticos, fatores abióticos, espécie, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Relações ecológicas, relações harmônicas, relações desarmônicas, sociedade, colônia, competição, parasitismo, comensalismo, protocooperação, mutualismo, competição de novo, inquilismo, antibiose, cadeia alimentar, pirâmide ecológica, pirâmide de número, pirâmide de energia, pirâmide de massa, impactos ambientais, poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, poluição visual, poluição sonora, efeito estufa, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, erosão, lixiviação, assoreamento. Opa! Calma que tem mais. Inversão térmica, ilha de calor, espécies invasoras, bioacumulação, desastre de Mariana, isso, desastre de Mariana também, biomas, caatinga, na Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas. E, quem sabe, ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, da água, do oxigênio, do nitrogênio. Sim, todos esses. Então, com bastante atenção, respirando fundo, vamos rever tudo isso? Quando se fala de ecologia, é importante a gente entender que é a relação básica entre os seres vivos e o meio. Todos os seres vivos compõem os fatores bióticos. Então a gente pode pensar em bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais. E os fatores abióticos, a gente destaca todas as outras características do meio. Água, ar, solo, umidade, luminosidade. Interagindo os dois, nós temos o meio ambiente, que pode ser natural e artificial. Dentro desse meio ambiente natural ou artificial, a gente tem o indivíduo, a espécie. Se a gente agrupar todos os indivíduos de uma mesma espécie, a gente acaba formando uma população. O conjunto de populações forma uma comunidade. O conjunto de comunidades, um ecossistema. E o conjunto de ecossistema, a própria biosfera. Muito simples isso. Então, voltando. Eu gosto muito de exemplificar tudo isso que foi falado, a savana. Vamos pensar em um indivíduo, vamos pensar numa espécie. Por exemplo, o leão ou a leoa. Se a gente tem um grupo de leões e leoas, a gente então tem uma população. Só que essa população, ela convive com outras populações lá na savana. Por exemplo, de hiena, de búfalos, de gnus. Então aí a gente entende a comunidade. E como a gente está falando da África, o conjunto de todas essas comunidades vai formar ecossistemas diferentes. Lá na África, por exemplo, a gente tem savanas, as florestas tropicais... A floresta. Se a gente está falando de comunidades, lá na África a gente tem um conjunto delas que vão formar os ecossistemas. E lá a gente tem as savanas, as florestas tropicais, os desertos. E se a gente junta todos esses ecossistemas da África e todos os ecossistemas demais do planeta, a gente tem a biosfera, o próprio planeta. Um tópico super importante que a gente vai trazer na sequência são as relações ecológicas, que já apareceram algumas vezes no Enem. Quando a gente fala de relações ecológicas, são aquelas relações entre os seres vivos. Existem relações onde os seres vivos são beneficiados, e nesses benefícios a gente fala que as relações são harmônicas e são representadas pelo sinal de mais. Em algumas delas, um é beneficiado e o outro não é prejudicado, não sofre nada.
seria aquele indivíduo neutro, simbolizado pelo zero. Mas como o outro é beneficiado, a gente tem um mais e um neutro, um zero, a gente ainda diz que é uma relação harmônica. Nas relações desarmônicas, a gente pode observar ambos sendo prejudicados ou um sendo beneficiado e o outro sendo prejudicado. Se existe a presença de um indivíduo que a gente simboliza pelo menos, a relação vai ser desarmônica. Dentro das relações harmônicas e desarmônicas, nós também temos que destacar o conceito de relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie e relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Agora, então, nós vamos fazer uma listinha rápida e vamos colocar aqui na tela um pouco dessas relações. Começando, então, pelas relações harmônicas intraespecíficas. Sociedade e colônia são duas relações bastante parecidas, mas nas colônias os indivíduos de mesma espécie estão unidos anatomicamente. E o próximo que nós vamos colocar aqui são as relações desarmônicas intraespecíficas. A gente destaca então competição e canibalismo. Na sequência vão vir as relações interespecíficas e nós vamos fazer igual para vocês. As relações interespecíficas harmônicas são mutualismo, inquilinismo, protocooperação e comensalismo. E as relações desarmônicas interespecíficas a gente destaca competição, parasitismo, predatismo, antibiose e esclavagismo. E o próximo assunto é aquele que talvez acompanhe a gente desde o ensino fundamental 1, lá no 3º ano, que são as cadeias e teias alimentares, aquelas relações de energia lá no ecossistema. Quando a gente fala de cadeia e teia alimentar, o primeiro passo é nós lembrarmos os nichos ecológicos. Então a gente tem aquela função de produtor, que faz a fotossíntese ou a quimiossíntese, o consumidor, que pode ser primário, secundário, terciário, depende da cadeia ou da teia alimentar que nós vamos analisar. E aí, quando a gente fala então de consumidores, a gente destaca os carnívoros ou os herbívoros e também os decompositores, indivíduos que vão fazer a alteração, a mudança de matéria orgânica para inorgânica. Fungos e bactérias, no caso. Uma outra maneira para as cadeias e teias alimentares aparecerem seriam no formato ou na estrutura de pirâmide ecológica. Quando a gente fala de pirâmide ecológica, tem as pirâmides de número, massa e energia. A pirâmide de número e de massa, biomassa no caso, elas podem sofrer alterações. Podem realmente ter formato de pirâmide ou um pouco mais diferente. Já a pirâmide de energia, ela sempre vai ter somente um formato. E por ter formato invariável, porque a cadeia alimentar perde energia da sua base, do produtor para o seu topo, ela sempre tem o mesmo formato, então talvez, em alguma questão, ela seja peça-chave de identificação para a sua resposta. Então, fique atento. O próximo assunto ele pode aparecer não só dentro das questões de biologia, mas nas questões de química ou até mesmo fora das ciências da natureza. Nós estamos falando dos impactos ambientais. É um assunto da ecologia, mas que também abrange muitas outras áreas. Os impactos ambientais estão relacionados com as ações antrópicas e muitas dessas ações não podem ser paradas, elas podem ser diminuídas, pois elas estão relacionadas com as nossas ações e nossas atividades cotidianas. Os impactos ambientais podem ser listados, por exemplo, da seguinte forma. Primeiro eu vou destacar a poluição do ar. Então toda a ação industrial dos automóveis vão liberar muitos gases poluentes para a atmosfera. Ao liberar todos esses gases, nós podemos destacar o velho e conhecido aquecimento global, que é o agrave do efeito estufa. Ou mais velho ainda, a gente pode destacar aquela discussão sobre o buraco na camada de ozônio. Os gases CFC foram bastante reduzidos, mas até hoje se fala um pouco da camada de ozônio e talvez o Enem pode trazer um paralelo, um gráfico, uma análise. Então é bom ficar atento nesse tipo de impacto ambiental. Dando sequência ainda em impactos causados na atmosfera, a gente pode destacar as ilhas de calor, a inversão térmica
e a chuva ácida. Nessa lista, a gente também tem que lembrar todos os impactos da água, a poluição da água, o esgoto, a lixiviação, o assoreamento e, depois do desastre de Mariana, a qualquer momento isso pode aparecer diretamente ou indiretamente. Ainda sobre poluição, vem agora então a poluição do solo, os resíduos sólidos, o lixo e todos os seus prejuízos, além do desmatamento, incêndios e da erosão. E é sempre bom lembrar, para finalizarmos esse assunto de impactos ambientais, um pouquinho de bioacumulação e a introdução de espécies invasoras, que, é claro, também causam desequilíbrios ambientais. Calma, 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 que a gente já está terminando a nossa lista dentro desse primeiro aulão de ecologia. Dentro de ecologia, um assunto também importante são os biomas brasileiros e os ciclos biogeoquímicos. Se eu fosse uma pessoa que fizesse a prova do Enem, com certeza eu colocaria uma questão de ciclos biogeoquímicos. Se você quer que o Vida de Professor faça um vídeo especial sobre biomas brasileiros ou esses ciclos, deixe aqui no comentário. E se você quer que o Vida de Professor prepare um outro vídeo explicando algum outro conceito ou parte específica de ecologia do vídeo de hoje, deixe seu comentário também, fale para nós o que você está achando, como você está estudando. Se você quer evoluir e dominar o mundo, fica ligado aqui no Vida de Professor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para você ficar por dentro e ser o primeiro a ficar sabendo de todas as novidades aqui do nosso canal. E é claro, taca o dedo nesse like se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deu o seu like. Fica ligado também nos links que nós vamos disponibilizar na descrição desse vídeo da loja Universo Geek, de nerd para nerd, ela que sempre está ajudando a gente aqui no cenário em todos os vídeos do Vida de Professor. Desde já, Universo Geek, produtos nota 10, muito obrigado. E um agradecimento especial para as 950 pessoas que acessaram e têm acessado o nosso site, as pessoas de 19 países diferentes que têm acessado os nossos sites e a todas as 2.335 pessoas que nos acompanham e acessam as nossas redes sociais. Muito obrigado! O Vida de Professor só está começando, mas a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau!